já vos disse que vocês são lindos e que eu vos amo cada vez mais. Se eu pudesse transpor por palavras a honra que eu sinto e o amor que eu sinto por ser vosso pastor, era uma pregação de 8 horas seguidas. Com palavras inefáveis. Só uma. Com palavras inefáveis que não se conseguem exprimir por palavras. Eu sei que é um paradoxo, mas o amor de Deus também não é um paradoxo, não é? Afinal de contas, Ele ama-nos quando nós não seríamos passíveis de ser amados, não é? Oh, glória a Deus. O Deus da segunda oportunidade, o Deus que prefere aplacar a sua ira e derramar o seu amor para cobrir a multidão de pecados, esperando que a gente se arrependa genuinamente deles para prosseguir a nossa vida em frente. Porque Deus nos tem chamado para fazer uma obra que não é uma obra de homens, é uma obra de servos cheios de Deus, vazios de si mesmos. Porque não buscamos a nossa glória, nem buscamos a nossa honra, mas buscamos a honra e a glória daquele que nos salvou, que nos criou e que quer morar para sempre connosco, com Ele, lá em cima no céu. Oh, aleluia! Marcos capítulo 9, versículo 17 em diante, diz assim a palavra de Deus. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não conseguiram. E ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando Jesus o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos nós expulsar? E Jesus lhes disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Olhe para mim. Lemos uma passagem das que eu mais gosto. Primeiro porque, apesar de você ver que há um homem que trouxe o filho para pedir oração a Jesus, quantas vezes você leu esta passagem e imaginou que era um homem com uma criança pequena? Mas não. Porque Jesus, o homem disse que este demónio o atacava desde a infância. Portanto, ele já devia de ser um homem crescido também. Só como estava inapto, como sendo surdo e mudo, e tinha estes ataques por parte de Satanás, lançando na água, no fogo, despedaçando, rangendo os dentes, espumando pela boca.
deveria de viver com os pais, entende? Era um peso que os pais tinham ali. Mas o amor dos pais por aquele filho fizeram com que eles fossem pedir ajuda aos discípulos. E os discípulos, mesmo tendo o poder de Deus, e atenção que uns dias antes Jesus os tinha enviado e eles expulsavam os demónios e os demónios obedeciam. Eles pregaram a palavra, eles salvaram almas e Jesus até comentou com eles. Eu vi Satanás a cair como raio, ou seja, a ser destronado do lugar dele. Porquê é que não o puderam expulsar? E Jesus respondeu de uma maneira tremenda e disse-lhes: esta casta, este padrão, esta autoridade não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Ora, você pensa assim, pronto, Jesus não precisava disto porque Jesus era Jesus. Mas nós sabemos que Jesus jejuava com frequência. A expressão, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, era mesmo verdade. Eles nem sequer sabiam onde é que iam comer a próxima refeição. Andavam pela fé. Não. Jesus vivia era obcecado com a chamada, com o plano do Pai, com aquilo que Ele tinha para fazer. Muitas das vezes nós andamos obcecados com coisas, não é? Mas Jesus andava obcecado com aquilo que era mais valioso. Porque quando Ele disse àquelas duas irmãs, Marta e Maria, que uma delas tinha escolhido a melhor parte, era porque Ele sabia que aquela que largou tudo para o ouvir estava obcecada em entender o reino dos céus. Nem sempre o estarmos obcecados por alguma coisa é uma coisa má. Tudo depende pelo aquilo que estamos obcecados. Se estamos obcecados por um homem ou por uma mulher, é horrível. Se estamos obcecados pelo dinheiro ou pelas riquezas, é horrível. Se estamos obcecados por agora estava a falar com o Bruno, por uma doença, por exemplo, não é? Ou pelos efeitos de uma doença, é horrível. Mas se nós permitirmos que o nosso coração fique obcecado pela palavra de Deus, então nós conseguimos fazer coisas que normalmente não conseguiríamos. E uma delas é jejuar. Pastor, dizendo as coisas assim, está-me a condenar por eu não estar a jejuar. Não, senhor. Eu estou-lhe a dizer é que há pessoas que se calhar não jejuam porque ainda não sentiram. Porque ainda não chegaram lá. E eu não sou pessoa para forçar, não sou pessoa para dizer, então não está a jejuar, então, mas porquê? Olha que assim e tal. Não. Eu estou a dizer que no momento certo, o nível da palavra que está no seu coração é que lhe vai dizer assim, agora vamos jejuar. E os efeitos serão tremendos. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Isto é tão simples como tudo o resto. Este homem estava tão obcecado com a doença do filho que Jesus abordou de uma maneira diferente. O que é que Jesus lhe disse? Se tu podes crer, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que é que Jesus viu naquele homem? A obsessão pela doença do filho. E não a obsessão pela cura. Vamos comparar aqui rapidamente, eu quero que vocês entendam isto. Vamos comparar rapidamente este homem, o seu filho, e a mulher do fluxo de sangue. O que é que ela dizia? Se tão somente eu tocar nas suas vestes. Ela estava obcecada em obter o quê? A sua cura. Percorreu durante 12 anos médicos e médicos e médicos, gastando tudo o que tinha, ficando desenganada. Quer dizer que nenhum lhe conseguiu dar a solução. Nenhum lhe conseguiu dar a cura. Mas ouvindo falar de Jesus, ela obcecou-se não por Jesus, mas pela palavra. Porquê? Porque se fosse por Jesus, ela fazia aquilo que muitos de nós imaginamos. Ele vai impor as mãos, ele vai soprar, eu vou ficar curado instantaneamente. Ela apenas dizia, se tão somente eu tocar nas vestes, eu serei curada. E você diz-me assim, pastor, então mas se tão somente tocar nas vestes, serei curada?
é que depois há lá outro versículo que me diz outra coisa tão importante. Sentindo o seu corpo são, o fluxo parou. Ora, eu não preciso de ver logo o meu corpo são para ter a certeza que estou curado. Porque isso é fé. A diferença é que ela sentiu imediatamente o fluxo a parar. É como você ter uma dor que irradia no corpo ali, constante, e de repente essa dor desaparece, como me aconteceu no domingo. Eu não consegui levantar os braços. Você não imagina a luta que foi agarrar no cinto de segurança para pôr. Fosse com este braço, fosse com este. Chegar a este braço, a este ombro, está quieto. E assim que eu entrei dentro da igreja, cumprimentei as pessoas, passei por toda a gente ali, pus a chave ao meu gabinete e estiquei o braço para acender a luz. E quando estiquei o braço para acender a luz, disse, espera aí, estou bom. Porque este gesto eu não conseguia fazer. Você está-me a entender? E quando é que foi curado? Quando entrei na igreja, porque eu quando vim no carro eu ainda sentia as dores. Imediatamente a dor se secou, a dor parou. Mas e se eu tivesse pedido ao Senhor para me curar os ombros e não tivesse logo tido a cura? Pensava, Deus não me curou. Não, eu, pela fé, ia fazer a minha vida normal, porque um homem sarado faz a sua vida normal. Vocês estão a entender o que eu estou a ensinar? Jesus disse a este homem, versículo 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, ele não podia continuar a olhar para o filho doente. Ele não podia continuar a pensar que o filho ia ficar doente. Porquê? Porque os discípulos não puderam expulsar. Veio Jesus e Jesus expulsou aquele espírito imundo de surdez e que o fazia ser mudo também. E aquele espírito não saiu calmamente, saiu aos gritos. E agitando com violência, e quando ele caiu no chão, caiu como morto. E o que é que as pessoas pensaram? Versículo 26. Muitos diziam, no fim do versículo, que estava morto. Muitos diziam que estava morto. E isto ensina-me outro segredo, que é, quando nós pedimos ou recebemos de Deus algo, e o primeiro sintoma é tudo piora, e aparentemente parece que vai tudo para água abaixo, eu quero lhe dizer para você não entregar os pontos nem deitar abaixo a toalha. Não pendura as chuteiras, usando aqui as terminologias todas que a gente pode usar. Porque é sinal que o inimigo quer é que você perca a sua fé. Por isso Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então creia sempre até o fim. Então eu vou continuar a orar e a jejuar. Orar e jejuar. Até ao final do ano. E depois logo vemos se é para continuar ou não. Enquanto o homem decide se há estado de emergência e confinamento ou não, nós jejuamos e oramos. Para o Covid se ir embora. Não. Para que Deus faça a sua vontade. Para que Deus continue a dar sabedoria ao governo e a dar sabedoria às entidades de saúde que estão todas baralhadas. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Meu Deus, que dizer? Para dar sabedoria às pessoas. Veja, em momentos que devíamos estar a ter todos cuidados de saúde pública muito bem. Eu estou a apontar para o Bruno, estávamos a ter esta conversa há bocadinho, não é? E há festas por todo lado. Até comícios políticos no próximo fim de semana. Ridículo! Ridículo! O que o governo quer é todos ali obedientes. Paulo fala nisso, de nós sermos obedientes às autoridades. Mas cumprindo com os princípios de saúde pública e cumprindo com os princípios do Senhor. Domingo é dia de estarmos na casa de Deus, com todos os cuidados, com todos os preceitos que temos que ter. Exatamente, ainda bem que concordas. Quem é que me está a entender?
sem medos. Eu comecei com esta palavra, primeiro para nos motivar a continuarmos a jejuar e orar. Segundo, lembrar que há castas que só saem com jejum e oração. Sabe o que é que vai acontecer? A meio desta caminhada, nossa caminhada de jejum e oração, você vai ver coisas a mudarem na sua vida e na sua família e na sua casa, e você nem vai dar conta quão mal as coisas estavam antes e agora estão tão diferentes. E porquê? Porque nós entramos num patamar de oração e num patamar de confiança e fé em Deus que nem damos conta da mudança das coisas. Só depois, mais tarde, é que pensamos, é verdade, era assim, 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 e agora é assado, cozido e frito. Vocês estão a entender? Pastor, mas porquê que isso me acontece? Porque o nosso foco deixa de estar nas coisas, nas pessoas e nas circunstâncias, e começa a estar na palavra. Deixando para trás as coisas que nos rodeiam. Não é distração, nem é ingratidão. É mesmo porque o nosso foco está noutra coisa mais sublime. Noutra coisa muito melhor, na melhor parte da nossa vida, que é Jesus Cristo. E não deixamos de viver a vida, não é? Não deixamos de fazer as nossas coisas. Não deixamos de sonhar com um negócio, com um negócio melhorado. Com mais clientes, com empregos, mudanças de emprego. Sim, mas promoções. Com carros novos, casas novas. Por que não? Continuar a sonhar. Mas pomos Deus ao barulho? Não. Trabalhamos para isso. Então onde é que Deus entra? Deus entra em tudo o resto. Eu busco ao Senhor e o Senhor me recompensa. E recompensa-me como? Da maneira que Ele acha mais digna. Se você anda assim meio azeiteiro com relação à comida, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai recompensá-lo na sua saúde. Vocês estão a olhar para mim por causa da expressão azeiteiro, não é? Ficaram assim, tipo... Anda azeiteiro porque não anda a dormir o que devia dormir. Deus vai recompensar o seu descanso. Eu ando ansioso. Entregue o seu coração ao Senhor. Faça testes de confiança. Testes de confiança não quer dizer que Ele faça sempre a sua vontade. E posso lhe garantir que 99% das vezes nunca será a sua vontade. Testes de confiança é você dizer assim, o que o Senhor quiser será. E estamos preparados para isso. Está preparado para isso. Senhor, mas também não vamos chegar ao ponto como ao outro, não é? Senhor, carne ou peixe? Estou à tua espera, Senhor. Tu é que me vais dizer o que é que eu vou almoçar hoje. E aí eu uso a expressão que eu uso há montes de anos. Se o Senhor não lhe disser nada, faça como as andorinhas. De inverno, voa para o sul. De verão, voa para o norte. Ou seja, elas sabem o que é que têm que fazer. Fugir da chuva, fugir do inverno. Quem é que nos está a entender? Não vamos pôr Deus em decisões banais ou em outras coisas. Senhor, neste momento está a acontecer o sorteio do Euromilhões e eu joguei, Senhor. Senhor, concede-me, porque eu vou dar o dízimo à tua casa. Deus vai lhe dizer logo, balelas. Aquilo que eu tenho para te dar não precisa de ser num jogo de sorte ou azar, ou até rima. Aquilo que eu tenho para te dar é para a tua vida para sempre. Não é para se gastar em poucos anos. Quem é que me está a entender? Estou-me a rir porque eu conheci há uns anos um rapaz americano, que se converteu ao caracoroísmo. Sabe o que é o caracoroísmo? É uma religião bem grande nos Estados Unidos. Decidem, e no Brasil também tem muitos adeptos, decidem tudo por cara ou coroa. Tudo. É cara ou coroa. Tem uma moeda e aquilo é tudo cara ou coroa. Olha, nós hoje para o jantar temos bacalhau com natas e temos bifinhos ou champignon. O que é que o senhor quer? Só um bocadinho. Bacalhau com natas. Não era bem isto que eu queria.
Mas Jesus não nos diz isso. Jesus disse, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Não precisas de moedas, não precisas de ver as borras de café, nem as folhinhas do chá, nem as cascas ou as conchas dos ameijos que comeste ontem, nem os borriés, nem as runas, nem as pedras. Tudo o que o Senhor tem para nos dizer está aqui, ó, neste livro. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar firmes. E quero-vos dizer, jejum e oração, pois é, pelo nosso futuro. Porquê? Porque tudo depende da nossa oração. Tudo vai depender daquilo que nós conseguirmos comprometer. Lembre-se bem, há uma palavra chamada compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus e convosco. Mas todos os dias quero comprometer a carne e quero comprometer o mundo na minha vida. Não é fazer compromisso com eles. É comprometer, quer dizer que é cada vez mais cortar os laços com eles. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Amém? Aleluia, glória a Deus. E é isso mesmo que temos que fazer. Agora, queria ler convosco um bocadinho mais à frente, a partir do versículo 30. Diz assim, e tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Quantas vezes há coisas que não entendemos da Bíblia e temos vergonha de perguntar ao pastor? Umas vezes é vergonha, outras vezes é mesmo medo, porque pensamos, ele não vai entender, porque é que eu ainda não entendi isto. Mas uma coisa é certa, há muita gente que não sabe o que é, por exemplo, a doutrina da dispensação. Dizem amém, dizem, sim, do que é? Não faço ideia. Dispensação, deve ser uma dispensa grande que Deus tem para nós. Cheias da benção. Eu no outro dia estava a falar com um pastor ao telefone e estava-lhe a dizer a ele que a liturgia do nosso culto era uma liturgia muito simples. E ele, do quê? Eu disse-lhe, nós somos simples, começamos com a ação de graças, passamos pela adoração, e ele, a estrutura do culto, sim, a liturgia. Isso chama-se liturgia. Sim. O pastor sabe muito. Não. E é verdade. E já viram que eu nem sequer tenho dado os anúncios da livraria, porque acho que não pode ser... É importante, mas não deve ser a coisa mais importante. Mais importante deve ser motivar as pessoas a passarem por lá e visitar e procurarem por elas. Há lá tanta coisa para ver, tanta coisa boa. O pastor não tem falado da ação social. Esta semana disseram-me isso. Eu disse, é verdade. Mas é preciso eu falar? Ou estamos com algum problema de memória? Tenho que orar? Eu não vou aconselhar ninguém mesmo ofante, mas vou orar pelas pessoas. Senhor, aviva-nos a memória. Então a gente não sabe. Estamos a chegar ao fim de novembro. Vem o Natal, queremos cabazes melhores. Toda a gente já sabe. Quem é que me está a entender? Então, a liturgia fala daquilo que devemos de fazer para ir à presença de Deus. E eu gosto muito de começar com alegria, passar pela adoração e depois ouvir a palavra de Deus, seja para finanças, seja para a nossa vida. E no fim, se puder orar pelas pessoas, ou então não. E muitas das vezes Deus vai e vira o boneco ao contrário. A meio da adoração põe-me a ministrar, falamos pelos dons do Espírito Santo, deixamos a palavra para o fim e fica tudo trocado. Ou seja, não obedecemos a uma liturgia fixa criada pelos homens. Obedecemos à voz do Espírito Santo. Olha, durante muitos anos, aqui nesta casa, não cantámos um único hino de alegria. Começávamos logo com a adoração.
Deus assim o queria. E depois mudámos. Deus assim o quer. Quem é que me está a entender? Pronto. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas me perguntem as coisas. Vocês podem me perguntar. Pastor, porquê é que cantamos 3 hinos? Porquê é que não são 4? Porquê é que não são 8? Porquê é que não cantamos até ficarmos roucos? Porquê é que não fazemos como alguns ministérios que as reuniões têm 90 minutos? Ao minuto! 90 minutos! E eu digo sempre não. Porque eu não vou meter o Espírito Santo dentro do bolso ou numa caixa. Ou numa gaiola. Ele não é nenhum bicho de estimação. Ele é a pessoa mais importante desta casa. E ele tem que se mover livremente para fazer o que ele quiser, como ele quiser, em quem ele quiser. E se para isso for preciso cantarmos 4, 5 hinos de adoração, para os corações estarem abertos ali para ele, assim faremos. Mas já houve reuniões em que cantarmos só um hino de adoração a 2. Portanto, não há uma obrigatoriedade. E não tenha medo de me perguntar que eu não mordo ninguém. Eu respondo às perguntas. Quem é que me está a entender? Agora, depois diz assim, chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? É engraçado como Jesus às vezes parece que não está a ver nada ou ouvir nada, mas ele ouve e vê tudo. Principalmente se mexe com o nosso coração. Que estáveis vós discutindo? Olha, dou-me aqui uma perguntinha que eu quero fazer. Quantas vezes vocês já leram uma passagem da Bíblia que ficaram com dúvidas e no domingo, seja o título da mensagem, seja a meio da pregação, o pastor é usado por Deus para vos dar a resposta? Quantas vezes isso já aconteceu? Isso quer dizer que parece que Deus não está a ouvir as suas dúvidas, mas Ele ouve. Ele ouve e vê o quão turbado o seu coração fica. E um coração turbado é um coração que não recebe. Quem é que me está a entender? Bom, continuando. Que estáveis vós, versículo 33, discutindo pelo caminho. Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12. Isto é a forma a falar, os doce. Já não vejo comida desde a hora do almoço, portanto, doce. Não se pode pôr o carro à frente dos bois, primeiro os salgados, depois os doces. Pronto. Bem bom. Assentando-se, chamou os 12, ou 11 mais um, pronto, que é para não me enganar, e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, veja só, impressionante, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro, enquanto ele ministrava aos discípulos, as crianças andavam pela casa a brincar. Porque ele, lançando mão de uma, agarrou-a e abraçou-a. Segundo, Jesus quis mostrar a eles que eles estavam a ser como aquela criança. A discutir entre eles quem era o maior. Olha que coisa mais ridícula. Faz lembrar aquela mãe que foi ter com Jesus e disse-lhe, olha, permite que quando chegares lá em cima, um dos meus filhos reclina a cabeça do lado direito e o outro reclina a cabeça no lado esquerdo. Até parece que Jesus tem favoritos. O Senhor não tem favoritos, Ele nos ama a todos da igual maneira. Aparenta que tem favoritos porque Ele, querendo se usar de todos, nem todos têm o coração disponível para que Ele se use deles. É apenas isso. O problema não é dele, o problema é nosso. Pastor, parece que Deus se usa desta pessoa ou daquela.
para falar a palavra. Não. Deus quer se usar todos nós. É preciso que nós estejamos disponíveis para deixá-lo fazer o que Ele quer. Às vezes não estamos. Porquê? Porque muitas das vezes não compreendemos. Porquê que não compreendemos? Eu vou-te explicar porquê. Porque se calhar Deus já falou ao seu coração para você falar dele àquela pessoa de quem você não vai com ela nem com molho de tomate. Já pensou nisso? O Senhor quer salvar todos aqueles que nele crerem. E por a pessoa não ser correta consigo, não quer dizer que ele não venha a crer em Jesus. E não venha a tornar-se um bom servo. Paulo era o maior dos assassinos entre os cristãos. E depois de ter um encontro real com Jesus, tornou-se no maior dos apóstolos. Perseguido. Perseguido, primeiro, porque colheu o que andou a semear durante anos. Mas segundo, porque semeou a palavra daquele que o salvou. E isso gera muito ódio em muita gente. E às vezes somos perseguidos, por exemplo, no trabalho, por pessoas que, vendo o brilho que há em nós de Jesus, querem lançar pedras contra nós. Eles, não é deles, até não é da natureza deles. Vocês compreendem? Até nem é da natureza deles serem assim, mas tornam-se assim porque não suportam ver o brilho de Deus em nós. E é a esses que nós temos que perdoar. É a esses que nós temos que dar Jesus com a nossa postura e atitude. Porque as nossas palavras não vão funcionar com eles. Vão fazer ricochete num coração de pedra. Mas é as nossas atitudes. E essas atitudes têm que ser como? Primeiro que tudo, compreensão de amor. Percebem o que eu estou a querer dizer? Às vezes, Deus permite certas circunstâncias na nossa vida para nos treinar, para nos testar até. Primeiro que tudo, mexendo com o nosso caráter. Outras vezes, mexendo com o caráter de outros. Treinando-os a eles. Usando-se de nós para sermos não os treinadores deles, mas para sermos o alvo do ataque. E você pode me dizer assim, mas pastor, porquê é que eu hei de ser o alvo do ataque? Porque o sofrimento faz parte da caminhada com Cristo. Eu sei que nos foi ensinado, nós não nascemos para sofrer. E de facto, nenhum de nós nasceu para sofrer doenças. Nenhum de nós nasceu para sofrer pobreza. Nenhum de nós nasceu para sofrer a morte. Nós não éramos para morrer. Principalmente a morte eterna. E foi isso que Jesus nos veio trazer, vida e vida com abundância. Suprimento e a vida eterna com Jesus. Mas o sofrimento, por eu pregar a verdade, por eu demonstrar amor, por eu dar conselhos, por eu dar uma palavra que pode ser sal num coração sofrido. Estão a entender? E qual é a perseguição que nós sentimos? É por vezes a pessoa não nos compreende. Por vezes a pessoa pensa que é falta de fé que estamos a ter e não é. É um conselho. É um carinho. E o carinho nem sempre é a festinha na cara. Muitas das vezes o carinho é o abanão. Muitas das vezes o carinho é a correção. Ainda há bocadinho brincávamos ali em convívio, todos uns com os outros, sobre a Dona Ninja, que é a minha mãe. Acha que ela tinha prazer em bater em mim ou no meu irmão? Não, claro que não. Mas era para quê? Para nos educar, para nos disciplinar e nos corrigir. Ora, quando somos miúdos, nós nunca entendemos os conselhos dos outros como sendo bons conselhos. Sabe qual é um bom conselho que nós entendemos quando somos crianças? É quando um amigo nosso diz assim, epá, eu experimentei pôr ketchup e açúcar numa carcaça e tu has de experimentar, é muito bom.
E achamos um grande conselho. Vocês estão a entender? É ridículo, parvoíce. Mas achamos um grande conselho. Mas o nosso irmão mais velho chegar ao pé de nós e dizer assim: olha, é melhor tu estudares, que é para tu não seres como eu, que não fui para a faculdade. Ou tu queres ser assim, queres ser assado. Tu tens que estudar, tens que ir para a frente, tens que trabalhar, tens que fazer a tua parte. E vamos para a cama a pensar: pois, ele só refila comigo, ele não gosta de mim. Porque somos miúdos. E temos reações de criança. Porque queremos ser maiores, não entendendo que muitas das vezes somos apenas ainda uma criança. E não estamos preparados nem para ser os maiores, nem para ser os menores. Queremos ser servos, mas não sabemos servir. Quando eu era miúdo, aí com os meus 12 anos, e às vezes ia com o meu pai para o trabalho, a manhã era gira. Estava só ele no escritório. Andava lá mexendo na máquina de escrever, atendia uns telefones, que nem eram... Pronto. Ele dizia-me assim: não atendes este telefone. E às vezes... Estou. Quem é que fala? E o meu pai tinha que me arrancar o telefone. Não é? Mas depois, à tarde, começavam as sessões de cinema e já não dava para brincar, porque elas tinham que vender bilhetes, eu já não tinha lugar para ficar. E então, quando cheguei aos 12, 13 anos, ele começou-me a dizer: olha, não queres ir ajudar no bar? Ajudas ali o Juvenal, tu que me fui lembrar esta semana. Ajudas ali o Juvenal, um madeirense que era o responsável pelo bar. E eu pensei: olha, é uma boa ideia. Ora, naturalmente, nem tinha ritmo, nem tinha força, nem estava habituado àquela vida. Não é? Atrás de um balcão, o que é que ele me pôs a fazer? A primeira coisa foi encher copos de água. E eu achei aquilo uma barbaridade. Porque eu achava que tirar um café era só pôr a chávena, pôr o cachimbo e está a andar. Ora, a primeira vez que o fiz, queimei-me em 2 sítios na mão. E pensei: já sei tirar um café, já tenho cicatrizes. Estás a perceber? Já tenho cicatrizes, já sei tirar cafés. E quando fui atender a outra pessoa, entreguei o café e disse: faz favor, e ela, um abatanado. E eu fiquei: o que é isso? Olha, abananado estou eu, peço outra coisa. E a pessoa ficou: não, eu quero um abatanado. E tem que ser rápido, estamos no intervalo e a sessão vai recomeçar. Sabia lá que era um abatanado. E um carioca. Eu sabia que era um carioca porque era o que o meu pai bebia. Mas quando me pediram um carioca de limão, o que é que eu pensei? É um café, um carioca, com uma casca de limão. Porque esse é outro pormenor da criança. Não pedimos ajuda. Juvenal, o que é um carioca de limão? Não, eu não podia perguntar, eu estava a atender clientes. Vocês entendem? Consigam vocês compreender isto. E se calhar vocês vão perceber muito melhor muita coisa que se passa na nossa vida. No nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, na nossa família, até aqui na igreja. São crianças e temos que cuidar deles como se assim fossem. Porque querem ser primeiros, querem ser últimos. Não. Pura e simplesmente estão a crescer na fé. E nem todos crescem, se calhar, tão depressa como vocês. Eu estou a olhar para alguns aqui que nos últimos 3, 4 anos cresceram tanto na fé, ou mais, que muitos que estiveram 10, 20 anos noutras igrejas. O pastor diz isso porque eu digo um amém alto e digo um aleluia forte. Não. As vossas atitudes, as vossas palavras e a vossa própria vida fala por vocês. A nossa vida fala por nós, sabia? O que é que me está a entender? Você entende o que eu estou a partilhar convosco? Quis partilhar isto para nos preparar. Porque nós estamos numa fase de crescimento espiritual.
E nem toda a gente vai crescer exatamente igual como nós. Cada um tem a sua taxa de crescimento. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, o meu exemplo. Eu com 12 anos ou 13 eu tinha 1,54 m. Tinha a altura da minha mãe. Mas já era mais alto que a minha avó, portanto já achava que era o maior do mundo. O meu pai tinha 1,60 m, o meu irmão tem 1,72 m e era o mais alto da família. Até o dia em que fomos a uma médica e a médica disse: não, o seu filho precisa de umas vitaminas, ele está pequeno. Para a idade que tem, 1,54 m, ele é pequeno, ele podia ser maior. E acho que eu não pude tomar as vitaminas quando eu era miúdo, tinha a moleirinha ainda muito aberta, não podia tomar. E então tomei-as com 12 anos, 13. E entre os 13 e os 16, eu passei de 1,54 m para 1,80 m. Verdade. E veja como eu cresci, se calhar, a nível taxa, percentagem de crescimento mais naqueles 3 anos do que nos 12 anteriores ou nos 15 anteriores. Acontece a mesma coisa connosco enquanto filhos de Deus e enquanto cristãos. Às vezes estamos 10, 20 anos num sítio que já não dá para crescer mais. O nível de palavra ali não dá mais. Ou o Espírito Santo está dentro de uma caixa e não se move. E por isso mesmo somos crentes superficiais. Sabemos um bocadinho da palavra, o suficiente para agradar a Deus, e temos aquele bocadinho de fé do tamanho de um grão de mostarda que pode mover montanhas, mas se calhar não é suficiente para as grandes circunstâncias da vida. E se calhar temos um coração bom que agrada a Deus e por isso o Senhor vai abençoando, vai ajudando, até ao dia em que nos abre os olhos da mente e do Espírito e nós mudamos, passamos para outro sítio e em 2, 3 anos crescemos espiritualmente a um patamar que até a nós nos assusta. Em que começamos a ter revelação de Deus, começamos a ter visitas do Espírito Santo de Deus, começamos a ter sonhos e visões e começamos a ter um crescimento espiritual em que aquilo que falamos acontece. Criei, por isso falei. Não é o que diz a palavra de Deus? Sabia que é uma doutrina porque está no Velho Testamento e no Novo? Criei, por isso falei. Jesus disse àquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Independentemente das circunstâncias. Então não vamos deixar mais que, sendo meninos, não aceitemos o crescimento que é natural, passagem pela adolescência, entrar na estatura varonil de Cristo. A fase mais difícil do cristianismo é a adolescência. Porque é a fase de testes, de provas de fogo. Muitas dessas provas, estamos no meio da tempestade e Jesus não está lá no barco connosco. Está no mar, à espera. Tal e qual como com Pedro. Se és tu, manda-me ter contigo. E a maior parte das vezes, o que é que nós fazemos? Escondemos-nos no porão, cheios de medo. E vem o Senhor cheio de misericórdia e compaixão e manda o vento acalmar e o mar sossegar. Porque vê que não estamos preparados. É por isso que, por vezes, passamos 10, 20 anos como adolescentes espirituais, crianças espirituais. E reagimos a certas coisas que são bons conselhos, que são conselhos de amigo, de família. Conselhos de família. Reagimos como crianças. Então o que é que eu faço com essas pessoas? Dou-lhes uns açoites? Mando-os ir ter com a Dona Ninja? Não era boa ideia, não. Não. Amá-los, continuar a dar conselhos, sem maçarar, percebem o que isto quer dizer? Sem você pegar no ralador e começar a ralar, porque você começa-se a ralar e está a ralar a eles também, e começa a doer, faz ferida. Vocês também entenderam ou não? Já uma vez ralaram laranja? E já sem querer enganaram-se, não era a laranja, eram os vossos dedos? Rala mesmo um bocadinho de limão para pôr ali. Ai, está a doer. Ai, pá, estou a ralar os dedos. Fique ralado
ficamos ralados com essas pessoas e estamos a ralá-los a eles também. Não é isso que Deus está à espera de nós. Então o que é que eu faço, pastor? Ensino. Como é que eu ensino? Há dias em que o coração está aberto, disponível para aprender. E é nesses dias que a gente tem que pôr lá a semente, como uma seta. E há dias em que o coração não está para aprender e tudo o que a gente tem que fazer é, primeiro que tudo, compreender e a seguir pôr no lugar. Quando a criança faz birra, o que é que você faz? Olha, uma vez, não foi há muito tempo, já há muito tempo que eu não ia ao Cascais Shopping, fui com a minha mulher, ainda há muito tempo, há quase um ano. Para aí o ano passado. Um miúdo queria entrar numa loja que é o Papagaio Sem Penas, uma loja de brinquedos. Epá, tinha umas coisas lindas, com coisas de comboios e não sei o que eu adoro essas coisas. O miúdo também devia gostar, queria lá entrar e a mãe disse-lhe que não. Então ele deitou-se no chão, a bater com os pés e a chorar e a gritar. E a mãe olhou para ele e disse assim: deixa de estar assim que a senhora da limpeza agradece. Agarrou-lhe no braço e foi de rojo com ele, sendo comercial abaixo. Se eu fosse o empregado de limpeza, eu dizia assim: agora deste lado, está bem. Fica já o trabalho feito para a noite. Pastor, o que é que isso quer dizer? Quando há birra, põe no lugar. Corrigir, não é corrigir, é pôr no lugar. Não foi o que Jesus fez aqui com eles? Chamou os 12. E agarrando num bom exemplo, disse-lhes: se ninguém souber receber um dos meus como esta criança, olha aqui, versículo 37, qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Se tu não entendes que aquilo que eu estou a fazer por ti é por amor, então tu não podes dizer que Deus te ama. Eu estou-vos a bater, mas isto dói mais a mim do que a vocês. E eu dizia: pois, mas a mim é que me dói. Mas a verdade é que dói aos pais. Porque nenhum pai normal vá lá, com saúde mental tem prazer em bater num filho. Um pai ou mãe, certo? Assim somos nós com aqueles que o Senhor põe à nossa guarda a nível espiritual. Eu não tenho prazer em corrigir ninguém, mas se eu tiver que o fazer, eu sei que vou livrar a alma deles do inferno. Corrigir com amor, educar. Chama-se isto educar. Eles vão fazer birra. Deixa-os fazer um bocadinho de birra, também faz bem. Uma vez o meu sobrinho Pedro, que eu gosto muito do miúdo, portou-se mal no aniversário. Ele devia ter os seus 5, 6 anos, mas portou-se mesmo mal. E eu já estava a ficar um bocado farto daquilo, porque nem a mãe nem o pai diziam nada. Os avós também não diziam nada, e ele dizia: não, que é isto? Sai daqui, mas agora! Só de levantar a voz, ele começou logo. Fazer assim, aquela coisa que ia chorar, e disse: choras ou não choras, pá? Se é para chorar, chora já! Fazer uma birra enorme, pois não me queria falar. Eu falava com ele e ele fingia que eu não falava. Olhava assim para o lado. Estou a falar contigo. Pode doer, mas é para o bem deles. É para o bem deles. É por amor. Vocês entendem? Jesus fez a mesma coisa com os discípulos. Por uma estupidez. Eles estavam a gastar tempo em coisas que não deveriam gastar. Quem é que é o maior? Quem é que é o primeiro? Quem é que quer saber disso? Esta maratona não é para ver quem é que ganha, é para ver quem é que chega ao fim. E é isso que interessa. Posso ouvir um amém? Qualquer que receber uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que receber um dos meus conselhos, em meu nome, a mim me recebe. É tão bom ouvir isto.
Estou-me a lembrar, para terminar, de uma passagem que Jesus diz assim a Pedro, já mais crescido na fé: se não me deixares lavar os teus pés, não tens parte comigo e não entrarás no reino dos céus. E o Pedro virou-se e disse: então lava-me os pés, as mãos e a cabeça, e já agora o rabinho com água de malvas. Os irmãos no Brasil não se ofendam comigo. E já agora com água de rosa. E Jesus disse-lhe: não, pá, também não é preciso tanto, basta aos pés. Tantas vezes temos de dizer assim: também não é preciso coar um mosquito para fazer as coisas. Calma, não vamos exagerar. Não exageres, não é? Nada de dramas. Agora usa-se muito esta expressão. Nada de drama. Irmãos, nada de dramas. Não é preciso entrarmos em dramas. Porque tudo é por amor. E é tudo para nos fazer bem. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar. Deus é bom. Posso dizer que não tinha nada disto preparado. Tinha outra coisa totalmente diferente. Íamos falar sobre a barba do Araão. E o carro de fogo de Elias. Entendedores entenderão. Mas o Senhor é bom. O Senhor dá sempre revelação e mostra sempre como é que a gente deve agir, como é que a gente deve fazer as coisas. Deus é bom. Pai de infinita misericórdia. Tu, Senhor, que és grande em prodígios e maravilhas, tardio em tirares, e que nunca nos esqueces, nem nunca te esqueces dos nossos nomes, porque estão escritos na palma da tua mão. Nesta noite eu te quero pedir em nome do teu Santo Filho Jesus, que tu abençoes todos aqueles que ouvirem esta palavra, Senhor, e a puserem em prática. Que todos eles, Senhor, sem exceção, possam sentir o teu grande amor e o toque do teu Espírito a mexer com eles, Senhor. Não porque seja importante ser primeiro, mas porque seja importante ser teu filho, obedecer. E acima de tudo, Senhor, obedecer para a tua eterna glória. Conduz-nos em paz e segurança até casa. Conduz a nossa vida, o nosso ministério, a nossa chamada. Não nos deixes desviar nem para a esquerda nem para a direita, nem andar ao vento e à roda de doutrinas de meninos inconstantes, nem de homens, coisas que não tenham o teu Espírito, mas que possamos ser completamente dominados por Ele, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Deixa só fazer aqui uma pergunta mesmo para terminar. Você lê a Bíblia para a dominar ou você lê a Bíblia para que ela o domine? Não responda. Fique a pensar nisto. Porque se você pensa que domina a Bíblia não se deixa dominar por ninguém. É ela que vai dominar a nossa vida. Quanto mais eu a ler, quanto mais encher o meu coração, mais ela me vai dominar. Ela é que produz vida. Ela é que produz vida. Vida e vida com transformação, salvação e tudo mais que o Senhor tiver para cada um de nós. Não é bom? Eu quero dominar a Bíblia. Eu quero ser dominado pela palavra de Deus. Amém?